A paz do Yod-He, Vav-He, ou seja, do Eterno, o Todo-Poderoso para todos, nesta oportunidade que Deus, o nosso Pai, vem nos concedendo. E nós estamos aqui com a participação do nosso amigo Daniel Duarte, para nós tratar sobre um assunto muito importante para aumentar o nosso conhecimento no Senhor. Então, neste momento eu já quero agradecer ao Todo-Poderoso pela oportunidade, por você que já está aí online, ou depois vai visualizar, que vocês deixem os seus comentários, possa compartilhar esse vídeo para que possa chegar a várias pessoas, para aumentar o entendimento e o conhecimento do Yod-He, Vav-He, do Todo-Poderoso para cada um de nós. Então, nosso amigo Daniel Duarte, eu já quero iniciar esse vídeo perguntando para a sua pessoa a respeito do pão. O que é que você tem para falar sobre o pão, para aqueles que estão aí a observar, e a sua importância e o porquê que o pão sempre era presente nas refeições, nas ceias? Qual é o seu ponto de vista sobre isso? Primeiramente, saúdo a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Agradeço a Deus, o Eterno, por ter me concedido essa oportunidade de estarmos aqui, juntamente com os irmãos, para compartilhar o conhecimento, principalmente das Escrituras Sagradas, da Palavra do Pai Celestial. E sobre a interrogação, a pergunta que ele fez sobre a questão do pão, tem vários significados. Tem o meu ponto de vista pessoal e tem o ponto de vista das Escrituras Sagradas. É um assunto muito importante e um assunto que traz muito significado em torno da palavra o pão. Quando nós pegamos a Bíblia, nós observamos que o pão, no capítulo 6 de João, lá se encontra Jesus se referindo ao pão, que traz vitalidade, traz um conforto para o corpo do ser humano, quando assim a pessoa ingere o pão. Então o pão traz vida, e Jesus falou que é o pão da vida em João capítulo 6. Não só nessa passagem, mas em muitas passagens. Portanto, não é um assunto que nós podemos chegar hoje na conclusão, em poucos minutos, falando sobre o pão. Tem muito significado e creio que através dessa live, através desse momento de falar sobre o pão, nós vamos ter um pouquinho de conhecimento sobre a questão do pão. Então, volto a palavra para o irmão Samuel, e acredito que, como já falei, irmão Samuel, nós não vamos conseguir explicar, extrair todas as informações sobre a questão do pão. Inclusive, quando nós vemos em João capítulo 6, Jesus falando ali do pão, dizendo que ele é o pão que desceu do céu, a qual os judeus falaram que os pais deles comeram pão no deserto, que era o maná. É outro assunto também que Jesus classificou sendo o pão vivo que desceu do céu, não diferente do maná que eles comeram e morreram. No João capítulo 6, fala muito sobre essa questão. Amém. Muito importante entendermos tudo isso que o nosso irmão Daniel falou. E para completar mais um pouco sobre o pão, porque é algo curioso, que o que a gente está falando aqui não é algo para influenciar na salvação, é algo para conhecimento, uma curiosidade, e vai enriquecer o nosso conhecimento, ajudando nós mesmos a interpretar. Então, sobre o pão, João e Ornã, no capítulo 6, como o irmão mencionou, nós podemos ver que mais adiante, muitas pessoas abandonam Cristo. Nós podemos entender que aquele discurso, por muitos ali, era considerado duro. E nós vemos que esse assunto aí era um dos assuntos que fazia o povo abandonar Cristo, sobre o pão. Por quê? Porque Jesus, ele falava que era o pão, ele excluía o material, ele dizia: o meu reino não é daqui. Então, quando nós falamos do pão, na sua curiosidade, reflete no espiritual, reflete espiritualmente. Então, eu estou aqui
aqui com o pão. Aqui eu estou com o pão aqui. Eu vou tirar esse pão, não é para se comer, se alimentar dele, só como um exemplo, como uma amostra, que eu fiz esse pão ontem. Esse pão aqui é o pão ázimo. Isso, que a Escritura menciona sobre o pão sem fermento, né? Para o povo Isso. entender, porque você não entende a palavra. Isso, sem levadura. Sem levadura, É o pão ázimo. Esse pão, ele não é igual a de há muitos anos que se passou, não é igual, mas ele é semelhante. Então, esse pão aqui, ele tem uma semelhança de um bolo, como que a gente conhece o bolo normal, como que muitos chegam a falar o bolo liso. O bolo de frigideira, né? Isso, ou de frigideira, mas ele não é um bolo. Esse aqui, ele é um pão que tem o seu significado, a sua representação. Então, esse pão aqui, ele era o pão feito há muitos anos. Era mais ou menos dessa maneira. O pão ázimo. O pão ázimo. Né? Sem fermento. É utilizado principalmente nas ceias e refeições, principalmente na ceia do Senhor, porque tem o seu significado, tem a sua importância. Com certeza. Então, nós chegamos à conclusão de que o pão, antes de Cristo, ele servia para pagamento de salário. O pão, muitos daquela época, na época de Moisés, principalmente ali nos territórios egípcios, ele era utilizado como uma moeda, chegou a ser até como uma moeda para pagamento. Eu creio que até contribuiu para Yeshua HaMashiach, para o Filho de Deus, ele pegar aquele pão na última ceia, na qual ele participou, e ele falar que era o corpo no sentido de representar. Por quê? Porque tem um grande valor. Um grande valor. Então, foi pago um preço. Então, esse pão, ele representa isso. E nós podemos ver que ele é muito fácil de fazer. Eu consigo fazer ele menos de 15 minutos no ponto, eu consigo fazer ele. E ele é recomendável para comer também. Tem pessoas que se alimentam dele. Eu consigo fazer ele aproximadamente 15 minutos. Deixar ele no ponto. Ele é muito especial. E tem a sua riqueza, os seus contribuintes. E nós podemos ver que quando Jesus multiplicou os pães, aqueles pães eram feitos da cevada, tipo de um cereal semelhante ao trigo, mas não era o trigo, semelhante, porque muitos podiam adquirir, porque era principalmente utilizado pela a classe pobre. Então Jesus, ele multiplicou esse pão, trazendo um grande significado. Então, aqui é o pão asmo, pão sem fermento. É o pão sem fermento. Isso. É o que deveria o povo hoje, dentro das denominações, nas reuniões dos irmãos, na conhecida comunhão ou conhecida Santa Ceia, fazer esse tipo de pão para a participação, um pão mais especial, um pão mais separado, para essa refeição, essa comunhão que é a ceia. Diga para o povo aí, irmão Samuel, que você anda estudando sobre a questão da ceia, o que significa, o que é uma ceia? A ceia, pesquisando profundo, em outros idiomas, nós chegamos à conclusão que é uma leve refeição noturna após o jantar. Após o jantar. Então, é uma espécie de jantar, sendo após o jantar. É como se fosse uma merenda noturna. E nós podemos ver esse significado quando diz do Senhor, porque é do Senhor. Não é nosso, hein? Para nós. Isso. É do Senhor. E então, a ceia significa isso. Uma refeição leve, noturna. E ela tem o seu significado, onde vai mostrar a nossa comunhão para com Deus.
e tem uma grande representação, porque eu não posso dizer literalmente que aqui é o corpo de Cristo. Infelizmente, muitos fazem, né? Porque não tinha lógica do próprio Senhor pegar o pão e dizer, aqui é o meu corpo, literalmente. Não. No sentido figurado. No sentido figurado, eu posso dizer que aqui é o corpo e trazendo uma melhor interpretação, representa. Trazendo assim uma lembrança. Que assim como a gente se alimenta do pão para dar vida, assim o Senhor, Ele estaria dando a sua vida por nós. Então é importante refletir isso. A ceia do Senhor, mas muitas ceias que se realizam, mas se nós formos analisar os seus elementos, não dá para dizer que é do Senhor. Do próprio homem. Não dá. Do próprio homem, uma tradição que assim se aplicou. Por exemplo, eu já vi muito pessoas, mas não é uma crítica para acabar com as pessoas, mas uma crítica construtiva para que a pessoa venha analisar os conceitos que ela pratica, se realmente é de acordo com a realidade. Bem, eu já vi muita pessoa pegando a bandeja, né, a bandeja com os pães da padaria, o pão levedado, eles pegam e repartem o pão e eles dizem para a membresia, para o povo que está reunido, dizendo, olha, aqui nessa bandeja está apenas um simples pão de uma padaria, mas depois da oração não vai ser mais o pão de padaria, vai ser o corpo de Jesus. Isso é uma heresia. Isso é a transubstanciação que é ensinada pela instituição católica. Os padres fazem isso com a hóstia, coisa do tipo. Já na Escritura, existe a linguagem figurada que a maioria dos pastores, os presbíteros, diáconos, coisa do tipo, eles não observam a linguagem figurada. E a representação de como é realmente aquilo. Não dizer que é o corpo, você está comendo, como uma vez um irmão perguntou para a irmã, esse é o corpo de Jesus? A irmã falou, é o corpo de Jesus. Aí quando ela colocou na boca, o irmão perguntou, tem gosto de quê? De pão. E é o corpo de Jesus. É isso. É necessário examinar as figuras de linguagem. Como Yahunan, João 15. Jesus falou, eu sou a videira. Isso, eu vou ler aqui em João capítulo 15. Olha o que diz. Jesus falando, eu sou a videira verdadeira. Então aí nós podemos ver que a figura de linguagem está dizendo que ele a videira representa o Senhor. Isso mesmo. Jesus representa a videira que dá vida, tem um fruto, coisa do tipo, né? Isso, tem as suas características. Mas não quer dizer que Jesus é um pé de videira, realmente. Também nós vemos que João capítulo 11, e o versículo... aqui só para a questão de Lázaro, versículo 25. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Jesus falou que é a ressurreição. Isto não significa que seria Lázaro andando para fora. Não significa. Jesus usa muita linguagem na Escritura e o povo não observa. João capítulo 14, versículo 6. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho. Nem por isto Jesus é à beira de uma estrada. Não é. Então, há muita linguagem figurada, usada. E ainda, Jesus Cristo, ele diz, capítulo 12, versículo 46, como em 8, o capítulo 8, versículo 12, mas vou ler capítulo 12, versículo 46 de João. Jesus falando, eu sou a luz que vinha ao mundo. Capítulo 12, versículo 46. No capítulo 8, versículo 12, ele faz, disse Jesus outra vez, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus falou que a luz nem por isso é um poste. Então, o que nós queremos dizer é que nós temos que crescer na graça e no conhecimento. Com certeza. Do Senhor. Do Senhor. Do Senhor. Então, nós podemos entender que nós temos que examinar. Porque se após o jantar, e você, um exemplo, for comer sorvete ou algo semelhante, ali pode ser chamado de uma ceia. Também, pode ser um sistema. Mas a do Senhor é diferente. Tem que ter algo específico ali, né? A do Senhor é de uma maneira santa. É abençoada, é separado para aquele fim. Isso, consagrada. Consagrada. Então, nós não podemos fazer de uma forma dignamente, indigna. Sem discernir. Isso. Sem ter discernimento. Olha o que o apóstolo Paulo fala, capítulo 10, versículo 14.
Portanto, meus amados, fugir da idolatria. Ou seja, muitas pessoas hoje têm se aplicado à idolatria. Tem que... A idolatria, Jesus, aqui Paulo está falando não para gentios pagãos, está falando para os irmãos. Meus amados, fugir da idolatria. E ele fala ainda, mas fala como é entendido, julgai vós mesmos o que digo. Capítulo 10, verso 16. Porventura, o cálice de bênção, que abençoamos e não transformamos, eles abençoavam. Ou seja, faziam uma oração, de acordo com 1 Timóteo, capítulo 4, e o versículo 5. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Santificada pela oração e pela verdade das Escrituras Sagradas. É forte. Forte, abençoado, não transformado. Vocês estão vendo aqui um pão asmo, um pão sem fermento. Olha a finura dele. Fermento. Não quero também dizer com isso, meus caros amigos e irmãos, que quem não participa da comunhão junto com os irmãos ali vai perder a salvação. Tem que explicar para o povo assim, porque os pastores, a maioria deles, vamos dizer assim, no termo geral, não explica, irmão Samuel. Ele diz, se você não participar da ceia, você não vai ser salvo, não pertence ao corpo de Cristo, você aí desclassifica a pessoa. Então, é uma comunhão onde os irmãos têm que participar, tanto como com Deus como com os outros. Nós vimos isso em várias passagens, inclusive no livro de Atos dos Apóstolos, a comunhão entre os irmãos. Isso. E o importante é ressaltar é que tem muitos que chegam a dizer que pode usar o pão com fermento. Mas se pode usar o pão com fermento, então use o vinho com álcool. Pronto. Pronto, uma questão bem interessante aí. O capítulo 5, que ele representava. O que representava o fermento? Capítulo 5, 1 Coríntios, e o versículo 6. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento levenda toda a massa? Deixa para você o dever de casa, você ler o contexto que Paulo está dizendo aqui. Do versículo capítulo 1, que fala de pecado, fornicação, que está acontecendo na igreja de Corinto. Versículo 7. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi crucificada por nós. Veja que você comer um pão com fermento, fora da ceia do Senhor, não é pecado. É porque é para nós. Isso. Mas nós temos que levar em consideração a cerimônia santa. Isso, a reunião ali junto com os irmãos. Aquele momento, porque é do Senhor. Assim como o pão, ele representa o corpo de Cristo, assim o fermento, ele representa pecado. Com certeza. Ele representa corrupção. Então, nesse momento, é considerável cada elemento. Então, nós temos que fazer de acordo com o que ensina as Santas Escrituras e tentar se aproximar mais do original, para que o clima, o ambiente, venha a ser um clima santo, onde ali se faz presente espiritualmente o Yeshua HaMashiach, o Cristo, o ungido. Então, o que nós queremos dizer neste momento é que é importante participar, mas tanto que seja de acordo com as Santas Escrituras. Com certeza. Então é isso, como nós podemos observar que a ceia, além de representar isso, ela é algo que representa, além da Páscoa. Foi instituído no mesmo dia da Páscoa, mas ela é além, porque a Páscoa é a libertação do povo, de Deus. Porque muitos acreditam que lá só havia o povo de Israel. Mas há egípcios, pelo meio, que contaminaram o povo de Israel com costumes egípcios. Então, nós podemos dizer que então, o povo de Deus, totalizando, naquele momento ali, é para lembrar da morte, do sacrifício que o Filho de Deus fez por mim e por você. E vale ressaltar que não é qualquer pessoa que pode participar. Muitos chegam a dizer, irmão Daniel, e eu quero te perguntar... Sim, pode ficar à vontade. Dizer que Judas, ele participou da ceia do Senhor. O que você diz? Nós temos que ler a Escritura, a palavra do Deus Todo-Poderoso. Quando nós pegamos a Bíblia aqui, nós temos aqui na epígrafe, que é
que fala que é o tema, né, epígrafe. Aqui fala a última Páscoa, vírgula, a Santa Ceia, colocado aqui na epígrafe. Aí nós temos aqui, vai dizendo o que aconteceu. Como o livro são livros sinópticos, nós observamos a passagem também no livro de Marcos, capítulo 14, versículo 12 ao 26, Lucas, capítulo 22, versículo 7 ao 23, e temos também, se são os livros sinópticos, temos 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 ao 29. Eu vou ler só uma parte aqui, vamos ver aqui, capítulo 26 e o versículo 17, depois eu dou a passagem para frente. Você pode pegar sua Bíblia e ler juntamente conosco aqui. No primeiro dia da festa dos pães asmo, lembra-se que era pão asmo, pão sem fermento. Chegaram seus discípulos junto de Jesus dizendo: onde queremos que façamos os preparativos para que comemos a Páscoa? Capítulo 13 de Êxodo, se não faz memória, lá fala sobre como seria a preparação da Páscoa judaica. E Cristo, como sendo o Cordeiro de Deus, capítulo 29, versículo 29 de João Batista diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, sendo o próprio, ele instituiu na forma simbólica, representativa e literal do sacrifício que ele ia fazer pela humanidade. Tem que entender isso aí. A pessoa pensa que aquele sacrifício que foi apenas simbólico. Não. Ele pega algo para simbolizar algo literal, que é o sacrifício dele. E aqui foi numa casa, nós sabemos que ela foi na casa e tal. Versículo 12. E chegando à tarde, assentou-se à mesa com os 12. Na mesa estava sentado também Judas Iscariotes. Na mesa lá onde, dentro do lugar, do salão, onde a sala foi alugada, arrumada lá. E estava a mesa e os 12 assentados com o mestre Yoshua, Jesus Cristo. E comendo eles, aí incluiu também os 12, mas vamos ver mais. Disse: em verdade vos digo que um de vós há de me trair. Aqui tem a questão que eles comeram. E comendo eles, no versículo anterior, no contexto, fala que estavam os 12 na mesa. Depois fala: e comendo eles, em verdade vos digo que um de vós há de me trair. Então eles comeram na mesa lá. E Jesus já falou, e comendo eles, Jesus falou: um de vós há de me trair. Isto falava sobre Judas Iscariotes. E eles, os 12, não sei se Judas entristeceram-se muito, está no plural. Começaram a cada um dizer-lhe: porventura sou eu, Senhor? Ele, Jesus, respondendo, disse: o que meter comigo a mão no prato, esse há de me trair. Eles comeram e depois eles comeram de novo, do jeito que iam. Teve um repetão, uma coisa do tipo assim: em verdade o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem, porque o Filho do Homem é traído. Bom seria que esse homem não houvesse nascido. E respondeu Judas, o que o traía, disse: porventura sou eu, Rabi? Ele, Jesus, disse: tu o disseste. Enquanto comia, Jesus tomou o pão e, abençoando, partiu e deu ao seu discípulo: tomai esse meu corpo, que é partido por vós, e tal. Bem, aqui não é nada mais que aconteceu. Então, em vista dessa passagem, como uma das demais passagens, nós vimos que no lugar estava Judas, sentado na mesa junto com os 12 e comeu junto com eles também. Porém, depois fala, Jesus falando: aquele que meter comigo a mão no prato, esse há de me trair. Comentário. É importante examinar para que venhamos entender. E nós podemos ver que Judas, ele participou ali de uma maneira fora da comunhão, da Páscoa, no momento em que o Senhor, ele mandou que aquilo que ele tivesse de fazer, ele fizesse logo. Mas a ceia, a Santa Ceia do Senhor, ele não participou. O que nós podemos observar é que hoje muitas pessoas participam daquele momento como que fosse um momento qualquer, como que fosse uma refeição qualquer. E não é assim. E antes do pregador do Evangelho, ele ministrar ali, aquele momento, é necessário uma orientação, é necessário uma explicação, é necessário, é até importante trazer uma mensagem que fala morte, ressurreição, volta de Cristo. A explicação da Santa Ceia, porque tem muita gente que há muito tempo participa de reuniões e participa daquele momento e não sabe o que é a ceia, nunca foi dito, nunca foi falado. E aí nós podemos entender que é onde entra a questão dos cordeirinhos. Os cordeirinhos,
quando o Senhor diz, Pedro, tu me ama, Pedro, no livro de Arunã, no capítulo final, 21. Ele chega a falar que, Pedro, tu me ama? Sim, Senhor, apacenta os cordeirinhos. Aí mais adiante o Senhor diz, Pedro, tu me ama? Apacenta as ovelhas. Mas logo no início o Senhor fala os cordeiros. Ou seja, aquelas pessoas novas convertidas tem que ter uma explicação. É necessário de participar, mas ter um entendimento. Ter ali uma interpretação do que é aquilo. Realmente, né? E é isso, Judas, ele não participou da ceia do Senhor. Aí muitos participam, não é orientado, aí pode afetar, porque é uma falta de desconsideração. E é necessário ter uma análise, analisar. E eu tenho aqui, irmão, aqui eu tenho vários assuntos aqui. Aqui eu tenho uma Bíblia aqui antiga, é uma Bíblia católica, porque católica significa universal. A Bíblia católica aí, que tem um apoio do Códex Vaticano. Fora os livros apócrifos, os demais têm a capacidade de nos influenciar para a salvação e a vida eterna. E traz ensinamento importante, porque há manuscritos, escrito, não original, mas próximo, que vai nos ajudar a interpretação. Então, aqui nessa Bíblia, muito antiga, nós temos uma representação aí do Cristo e dos apóstolos ao seu redor à mesa. E nós podemos ver que, segundo a história, não é afirmando. Porque o que está escrito, nós podemos afirmar. Mas segundo a história, que diz que até Judas estava até do lado do Cristo. E João, seu primo, do lado, porque era uma das pessoas íntimas, segundo a história. E aqui Judas, ele estava ao lado. Mas podemos ver que, às vezes, quem vai te trair é quem está do lado. É complicado. Quem vai se levantar contra você, às vezes, é quem está do lado. Às vezes, quem está longe, quando vem uma crítica para você, não afeta muito. Mas quando é alguém do lado, aí é uma decepção. Mas veja que o intuito do Senhor ali era de mostrar que ia acontecer um sofrimento, que após isso tinha que ser lembrado, era um memorial, em lembrança, em recordação. Então é necessário a participação, mas temos que tentar fazer como está escrito nas Santas Escrituras. Então, nós podemos ver que em Coríntios, muitos chegam até a dizer que o vinho tinha álcool, porque o apóstolo Paulo, ele diz que uns têm fome e outros se embriagavam. e outros se embriagavam. Mas o embriagar aí, segundo o grego, tá no sentido de farto. Muitos têm fome e outros comem demais, se farta, não esperam uns pelos outros. Não é no sentido do álcool. Do álcool em si, né? Veja que no livro de Arunã, João, capítulo 2, o Senhor, ele fez a transformação ali. E aquela transformação, será que tinha álcool? Não tinha. O mestre sábio disse, que vinho bom é esse, que deixou passar esse vidro por último? Então, nós podemos ver... É o suco da... Isso, da vide, pela lógica. Então, o irmão vai completar aí para enriquecer mais conhecimento. É interessante, eu já analisei muito, até de capítulo 5 de Efésios, versículo de 18, diz, não se ficar embriagado com vinhos, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Imagine, você vai estar numa ceia e vai começar a tomar vinho, né? O vinho com álcool, e aí, como é que vão se encher do Espírito Santo? Por quê? Primeiro, Efésios capítulo 5, versículo 18. Não vos embriagueis com vinhos, com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Como é que vai? Aí, ó, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando o Senhor nos vossos corações, dando sempre graça a Deus. Na reunião solene ali, os irmãos vão estar em comunhão louvando a Deus. Como é que você vai estar louvando a Deus bebendo junto ali? Não tem condição, não tem condição. Existe, no mínimo, existe 3 tipos de vinho. O vinho que é fermentado, que é o vinho que tem álcool. O vinho que é o vinho sem álcool, o vinho da própria vide, vamos falar aqui. E tem o vinho pastoso, que se via como remédio para as pessoas colocassem algum ferimento, tivessem um problema no estômago, bebesse aquele vinho pastoso para que pudesse sanar aquela enfermidade. Foi o que Paulo recomendou para Timóteo. No primeiro Timóteo capítulo 2,
Vamos ver se é capítulo 2 aqui. Eu encontro aqui para os irmãos. Não, capítulo 5, né? E o versículo 23 diz assim: não bebas mais só água, mas use de um pouco de vinho. Então, era uma pasta de figo, do vinho, do vinho que a pessoa colocasse, bebia para poder, tá isso registrado, eu registrei aqui, em Isaías capítulo 38, versículo 21. Você pode observar lá. E também daquele samaritano que levou os salteadores bateram nele e colocou vinho sobre as feridas dele. Então esse vinho era um vinho pastoso que servia de medicamento, a qual Paulo recomendou para Timóteo tomar. Não beber só, mas beber um pouco de vinho. Desse vinho para o problema de enfermidade no estômago que ele sofreu, capítulo 5, versículo 23. E o outro tipo de vinho, que é dos terceiros, o primeiro, o vinho alcoólico, que tinha fermento de muito tempo, o vinho pastoso e o terceiro, o vinho feito da própria fruta, da vinde, vamos dizer assim. Lucas capítulo 22, versículo 18. Porque eu vos digo que já não bebereis do fruto da vide, até que eu venha o reino de Deus. Então, fruto da vinde. Depois que Jesus Cristo tomou o fruto da vinde, o que aconteceu com eles? Tomando o cálice, né? Eles cantaram um hino e saíram para o monte. Não saíram embriagados. Era o fruto o mesmo que foi transformado no capítulo 2 do livro de João. A transformada água em vinho. Não foi um vinho alcoólico, mas foi um vinho puro tirado da fruta. Você diz, como foi? Foi um milagre. É um milagre. Capítulo 26, você pode conferir esse aqui, versículo 29. E digo-vos que, desde agora, de Mateus, não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que eu bebo de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o monte das oliveiras. E não saíram embriagados, saíram em sã consciência, sendo sóbrios. Capítulo 5, versículo 8 de 1 Pedro. Sede sóbrios, porque o diabo, vosso adversário, anda em redor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Portanto, caros amigos e irmãos, temos que estudar a Escritura, porque assim o povo tem sido destruído por falta de conhecimento das Escrituras Sagradas. E um momento que vale ressaltar agora é que eu trabalhei numa padaria e pedi para o padeiro fazer um pão sem fermento. E ele disse para mim que não ia fazer, que dava muita dificuldade no entendimento dele. Porque para fazer pouca quantidade, só se fosse com muita encomenda. Então veja que até aí tem uma dificuldade. Tem dificuldade. Porque não é fácil. O diabo, ele vai lutar. Ele está lutando desde o princípio. Então, não foi fácil. Então eu decidi fazer. E aqui, eu fiz aqui o pão. Então, eu fico me perguntando, realmente, ceias que se diz ser do Senhor, será realmente ser do Senhor? Muitos até participam inocente. Muitos têm o conhecimento e não as praticam. Vamos mostrar por quê também? A tradição. Eu sempre gosto de dizer a tradição. O povo está acostumado, costume de fazer aquilo. Mas quando descobre a verdade, por causa da tradição, por causa daqueles velhinhos, pessoas que não querem voltar atrás, os pastores continuam calados, abafa o caso. E outra pergunta para o nosso irmão Daniel, porque ele vive examinando as Santas Escrituras e é importante. Irmão Daniel, quem pode ministrar ali a ceia? É só os diáconos? Quem pode? Como eu falei, a questão do costume, da tradição. Existe a tradição religiosa. Por mais que as igrejas evangélicas, as protestantes, dizem ou falam alguma coisa contra o catolicismo, infelizmente elas têm as suas próprias tradições também, em detrimento uma com as outras, que são várias aqui no Brasil. E por causa das tradições, são instituídos pastor, bispo e tal, mas está na Bíblia, sim. Se você for para a Bíblia, na essência da questão de pastor, de bispo, diácono, vamos ver que não são títulos atribuídos a pessoas por outras pessoas. São dons, talentos e capacidade que o próprio Eterno dá para essas pessoas dentro do corpo de Cristo para poder edificar o corpo de Cristo, não eles próprios ou autopromover. Quem pode dar a ceia? É uma pergunta que pessoas ficam fazendo. Na Escritura Sagrada, nós não encontramos, se alguém encontrar pode deixar o versículo capítulo aí na descrição, certo? Que eu estaria analisando. Eu não encontrei na Bíblia, na Escritura, um versículo dizendo que só um determinado grupo de pessoas pode
fazer a prática, a reunião da Santa Ceia ali, no momento. Se alguém achar, vamos passar na Escritura, nesse Brasil enorme, que tem 30, 40 mil denominações evangélicas, se algum dos evangélicos, pastores, achar o versículo da Bíblia que diz que só os diáconos, ou só os pastores, ou só os presbíteros podem dar a ceia, por favor, coloca aí na descrição, que nos 66 livros não encontrei um versículo que diz que a restrição para aquelas pessoas, uma pessoa especial para poder dar a ceia. Com isto, no entanto, porém, não quero dizer que uma pessoa aceitou Jesus hoje, entrou para o corpo de Cristo, vai pegar e vai celebrar a ceia, fazer ali o que nós conhecemos como Santa Ceia. Creio que tenho que ter um pouco de conhecimento sobre determinado assunto. Tem pessoas que carregam um título de diácono, que na questão de missão é uma função dada por Deus, como nos demais, carrega um título sobre ele, mas não sabe nem o significado da ceia e está dando a ceia. Ah, irmão, não, você não pode dar a ceia. Então um membro não pode dar a ceia, mas pode pregar o evangelho. Então qual é mais importante, pregar o evangelho ou dar a ceia? Responda para mim. É interessante. Então nós podemos ver que você tem que estar na obediência. Obediência, com certeza. Tem que estar na obediência. Porque nós sabemos que a participação da ceia e o ministro ali, ele tem que estar na obediência. As características, está na obediência, no temendo a Deus, seguindo ao Senhor Jesus Cristo, permanecendo nas Escrituras. Tem que permanecer bem. Aí vai agradar a Deus. E Deus vai conceder essa autoridade. Então no caso é Deus que concede, não a pessoa se Deus que concede. É como lá no livro de Jeremias 1, 5, nós podemos ver que... Eu posso ler, irmão? Leia. É bom ler porque alguns irmãos possam analisar também na sua casa aí, né? Nós estamos muito acostumados com aquela coisa de falar o versículo da pessoa não conferir. Acaba a pessoa muitas vezes tomando um pouco de preguiça, né? Mas vamos lá, Jeremias capítulo 1, versículo 5. Antes que te formasse no ventre, te conheci. E antes que saíste da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Podemos ver, está na obediência, está temendo a Deus, você foi chamado desde o ventre. Foi santificado e dado por profeta às nações. Então o próprio Deus, ele deu oportunidade, ele ungiu, foi consagrado. Então o que vale ressaltar é isso, que tem muitas pessoas que usam de idolatria. Tem pessoas que durante um mês só vai no dia da ceia. Tradição, idolatria. É idolatria. Então, é em vão. Então, depois vamos contar aquela questão da irmã que participou de uma ceia, nossa denominação, e conta aí. Antes de entrar nesse conteúdo, então nós podemos ver que os elementos, eles são consideráveis. Nós podemos ver que Jesus, ele usa ali aqueles elementos, os símbolos alimentícios, ele usa para representar ele. Ele não está usando qualquer elemento. Então nós podemos ver que é necessário ter os elementos conforme está escrito. E nós podemos ver que na Páscoa era utilizado o pão asmo. Então ele utilizou o mesmo pão para instituir, ordenar a Santa Ceia do Senhor. Ele usou o mesmo pão. E o porquê nós não fazermos isso, se dá para fazer? O porquê? Para deixar mais original. Aí muitas pessoas dizem, não, mas o que vale é a intenção. A intenção, ele vale muito. Mas se os elementos não fossem consideráveis, Jesus poderia ter usado outro elemento. Se não fosse considerável, Jesus ele poderia ter usado um vinho com álcool. Então é considerável os elementos na representação. Então fica claro, esse pão aqui, quando damos graça, oramos, ele não é literalmente o corpo. Ele transforma, meu Deus, no corpo, não. Aqui ele representa. Jesus ele falou ali de modo figurado. Então, o que nós estamos querendo dizer é isso. Não é que você deixe de participar da ceia. É importante participar da ceia.
Agora, vale lembrar, ore a Deus. Ore a Deus, ore. Como servo de Deus, eu estou sentindo a presença do Senhor aqui. Glória a Jesus. Eu estou sentindo a presença de Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Anda lá, candará. Aleluia. Ore a Glória a Deus. Jesus de Nazaré. Ore a Deus. Clame ao Senhor. Ore. Deus dará discernimento a E você. pergunte a Deus qual é a melhor maneira que, se Deus e os estudos que alguém tiver, se nos apresentar para nos convencer, amém. Mas ore a Deus e Deus vai te dar o discernimento Com certeza. do corpo Glória de a Deus. Cristo. Então é Sim. isso. Então, vale ressaltar, como eu falei no princípio, irmão Daniel, que o pão, ele era para pagar preço na época. Você vê que Jesus, ele tinha tanto conhecimento que quando o diabo, no livro de Levi, o nome original de Mateus 4, na tentação ali, do diabo para com Deus, quando o diabo vinha acusando, vinha tentando, insinuando ele fazer tal coisa, o Yeshua HaMashiach, o Cristo, o Mashiach, ele falava assim, mas está escrito também. Está escrito. Nós podemos ver que Deus, ele ensina a palavra, o conhecedor de tudo, ele lia, e está escrito. Então, é importante analisar isso. Está escrito o quê? Que nós temos que fazer conforme manda as Santas Escrituras. Então, teve um acontecimento aqui numa região, que eu não vou citar o nome da pessoa, e de nada de denominação nenhuma. Porque o nosso intuito aqui é de fazer aquilo que Deus manda, porque a verdadeira religião é cuidar dos órfãos. Com certeza. E guardar-se da corrupção do mundo. Essa é a verdadeira religião, é essa. Agora, aconteceu uma prática da ceia. E ali, depois, aquela pessoa teve como uma visão. E ali, aquela voz falava, dizendo que aquela ceia não valeu. É forte. É forte. Ela era uma pessoa nova, uma pessoa mais idosa? Já tem muito, já é uma pessoa um pouco idosa, não é muito demais, mas já tem conhecimento da palavra de Deus. Mas porque é líder, entre aspas, é líder, porque muitas pessoas se dizem ser líder, mas não quer ouvir algo de uma ovelha. De uma ovelha da Escritura. Porque se ela é líder, ela deixa de ser ovelha? Então, o que eu quero dizer Complicado. é que não tem como nós fazermos da maneira que aconteceu. Mas eu quero te fazer uma pergunta para você aí. Mas tem como tentar? Você já tentou? Tente, busque, questione dentro da palavra de Deus. Escritura. Então, é isso. Vamos obedecer aquilo que Deus está falando. Então, eu também, uma certa vez, Deus falava para mim em visão sobre denominação. Eu não vou citar o nome. Denominação, porque eu posso estar dentro de uma denominação, retendo o que é bem, mas fazendo aquilo que Deus está me ordenando, porque lá mesmo eu vou pregar. Se, entre aspas, a igreja católica, como chamamos, se disser, Samuel, tem como você vir pregar ali? Eu digo, vou. Já me fizeram uma vez. E quando eu fui para aí, não deixaram. Me perguntaram o que eu ia ler, eu mostrei o que eu ia ler. Então, se for possível, aonde Deus mandar eu vou. E aonde eu tiver ali, é como Daniel. Deus não usou os costumes babilônicos para chamar a atenção de Daniel. Ele não se contaminou com manjar. Deus não usou os costumes egípcios para chamar a atenção de José, para ganhar José. É o que muitos estão fazendo, usando costumes, tradições, até do mundo. Heresias, para satisfazer aquela pessoa e permanecer naquilo. Então, o que nós estamos querendo dizer aqui é que a palavra de Deus ela é luz. Ela é luz. E 5:14 aos Efésios, desperta do que dormes.
Levanta-te entre os mortos e Cristo vai te iluminar. Então, é importante isso. E eu fui chamado para uma certa denominação, orei a Deus. E Deus me mostrou pessoas dançando e pulando. E quando eu vi aquilo, eu perguntei para Deus, Deus, o que é aquilo? Aí a voz falou, do Eterno, falou o nome daquela denominação. Eu ia falando, mas não vou falar. Tá certo. Por impulso eu ia falando, mas obrigado, meu Deus, eu não vou falar. Glória a Deus. Eu não vou falar não, mas ali naquele momento ali, a voz falou, disse o nome da denominação e disse, tá igual ao mundo. Olha aí, veja aí a comparação aí. Ei, para você que está no existindo, o negócio é sério. É seríssimo. É santo. Santidade. Andar lá e cantará e a separação. Tem que ser separado. Jesus, ele vai vir buscar. E nós temos que estar preparados. Amém? Então o irmão vai falar mais algo aí do seu entendimento de acordo com a palavra de Deus. Sempre é importante nós analisar a Escritura. Quando eu falo, sempre gosto de enfatizar essa questão, todos os homens, durante a história, foram homens de oração, de jejum, de obediência, a maioria deles. Agora é a minoria, mas a maioria deles permaneceram nas Escrituras, permaneceram aqui, ó. Não importa se você permanece na denominação X, W, não. O que importa é que você permanece na Escritura Sagrada. É muito interessante, e eu quero, em síntese, falar sobre essa questão aqui que é usada bastante dentro das denominações. O capítulo 6 de João e o versículo 54 está escrito assim: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Olha, eu sei que muitas pessoas poderão até usar esse versículo na descrição aí. Já estou, pelo Espírito de Deus, já estou citando aqui para que nós possamos esclarecer esse versículo, que para muitos é um quebra-cabeça. Aqui é usado por muitos líderes inescrupulosos, que têm a capacidade de estudar e não estudam, têm a capacidade de pesquisar a Escritura e não pesquisam, ficam conformados com as suas denominações, suas tradições e ficam repousados. Não tem jeito para não parar de falar, irmãos, sobre essa questão, porque capítulo 3 de Mateus, Jesus desceu a espada na hipocrisia dos fariseus, na religiosidade. E aqui, gostaria que o irmão Samuel falasse alguma coisa. Depois vamos ressaltar essa passagem aqui para dar conclusão sobre essa questão da ceia. Já falando do elemento 1, vamos desclassificar assim como o pão, que é o pão asmo. E tem aqui o suco da vídeo que eu acabei de falar, está aqui, da própria fruta. Depois ele vai explicar como fazer. E vamos aqui. Tem muitos pastores que dizem, irmãos, se você não participar da ceia, você não vai ressuscitar. Já ouvi falar isso. Muitos dizem, se não participar da ceia, não pode se salvar, não está em comunhão com o corpo de Cristo. Aí ele cita essa passagem. E ele diz, quem come a minha carne, Jesus falou. Aí ele disse que esse aqui, ele está falando desse aqui, ó, que ele fala que é o pão da padaria. Quem come o pão é a carne de Jesus, ele diz. E não beber, quem não bebe não come a carne, que é o pão, e o sangue, que é o vinho, que ele diz que é o suco, tem a vida, quem come tem a vida eterna. E Jesus vai ressuscitar no último dia. Então quem não come, ele já chega à conclusão que não vai ressuscitar, por causa que não participou da Santa Ceia ali. E aqui diz que é porque a minha carne verdadeiramente é comida, você tem que comer mesmo, então é o pão, é o corpo de Jesus, eles dizem. E verdadeiramente é bebido o meu sangue, então é algo líquido mesmo, sangue meio literal. E aí ele diz, quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e nele. Então quem não bebe e não participa da ceia, Jesus não está nele, segundo eles. O que o irmão quer dizer nessa passagem forte? É muito forte. Para falar aí dessa palavra, nós podemos ver que o Senhor mandou Ezequiel comer do rolo, ou seja, da palavra. Aí. A palavra, não era o Ezequiel comer o rolo. A palavra. Literal, lembra do simbolismo Da palavra. Então, Isaías 43, 25, o Senhor diz que
que ele perdoa e não lembra mais dos pecados por amor ao nome dele. Pausa. Aparentes. Capítulo 3, versículo 1 de Ezequiel. Depois me disse, filho do homem, come o que achares, come este rolo. Vírgula. Fecha parênteses. Então nós podemos ver que o próprio Senhor, ele é o pão, a palavra. Então, o que eu digo para você é que ele fala em João Elhunan 15:7, se vós não estiverdes em mim, E as minhas palavras. e as minhas palavras, As palavras. ei, agora é forte, ó. Glória a Jesus. Se vós estiverdes em mim, E minhas palavras não tiverem. é assim, ó, se vós estiverdes em E mim, minhas palavras tiverem de não tiverdes, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, Capítulo 15, pedireis o que versículo quiser de vos será feito. Ei, ele está falando, é a palavra dele, permanecer em você. Não é esse pão aqui, não vai salvar, não. Esse aqui não. o mistério. Não é a carne literal. A Bíblia explica a Bíblia. Então nós podemos ver aí o mistério. É mistério. Capítulo 15, versículo 7. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem de vós, pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. E nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Amados, nós vamos já finalizar falando do vinho, mas antes disso eu quero falar para o nosso irmão Daniel, e vocês que estão aí online, antes de criticar negativamente, veja o que é que você tem para apresentar. Isso. Biblicamente, a Escritura. Eu aceito o argumento bíblico. Antes de criticar, é necessário examinar. E outra coisa que eu quero ressaltar aqui, que muitos podem usar esse vídeo aí, que é Deus, ele revela o profundo e escondido. Deus revela, Deus mostra. Não adianta esconder, não. Como o Senhor disse para Natanael, eu te vi. Você está aqui, eu te vi você lá na figueira lá. Ei, Glória. pela palavra de Deus, Espírito Santo do Senhor, nós queremos te dizer aqui que tem muitas pessoas que vão usar esse vídeo para embaraçar. Com certeza. O que nós queremos dizer aqui, não é errado participar da ceia. Não é errado. Não é errado, ei, não é para você, se você está em obediência, não é para deixar não. Aí você pode perguntar, aí vocês estão participando, alguma coisa? Eu quero dizer para vocês, Deus ele conhece, Conhece. Deus ele sabe. É necessário analisar aí. Então, o que nós estamos querendo dizer, que é para participar, se tiver em obediência, sim. Se tiver em pecado, aconselhamos que não. É a palavra de Deus também. Então, não é para deixar não. É certo, é correto, mas eu quero ressaltar algo importante. Os elementos são considerados. O que estamos querendo dizer é a maneira, a forma e as pronúncias. As pronúncias. Aleluia. Tem que ser analisado. Amém? Irmão, se Deus opera na ceia, como eu já senti lá na ceia, como é feita, daquela forma. Agora você imagina, se você for mais perto do original, da essência, se Deus opera na superficialidade, na religiosidade, muitas vezes por causa da ignorância, ou por causa da misericórdia pelo povo, por causa da ignorância, imagine se você conhecer a Escritura e praticar de acordo com o que está escrito. Aí que Deus vai operar mais poderosamente, mais profundamente, revelando mais profundamente, para não deixar um vácuo. Aqui, vou explicar isso aqui rapidamente, biblicamente, para você, pastor, que usava, capítulo 6 de João, aprenda, ter o temor de Deus, e não distorcer a Bíblia, para julgar os irmãos, dizendo que os irmãos estão condenados. Crie a vergonha na tua cara, vá ler a Bíblia, vá estudar a Escritura, e leia João capítulo 6 completo. Não pegue só 3 versículos e isolar, não. Vamos ler completo aqui. Só que eu não vou ler completo só as partes. E você vai ver. Lê completo na sua casa aí. Capítulo 6. No contexto, Jesus está falando entre Israel falar do pão que caiu do céu, que era o maná. Jesus agora, ele era o próprio pão vindo de Deus. Capítulo 1, versículo 14 do livro de João. Lá está escrito, eis que o verbo se fez carne e habitou entre nós. E aqui, capítulo 6, versículo 30. Disse-lhe, pois, que sinal fazes tu, para que vejamos e cremos em ti que operas tu? Nossos pais comeram maná no deserto, que está falando do pão literal, maná no deserto. Como está escrito, dele pode comer. Disse Jesus, na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, isto é, o pão que era Jesus.
povo de Israel não participou de Jesus Cristo, mas de um pão literal. Jesus se materializou, fez carne e osso, se manifestou aqui entre nós e aqui fez como pão, o pão que desceu do céu. Disse Jesus, disse-lhe, pois, Jesus, na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão. Que pão? Quem é que deu? O Pai deu o que aqui na terra? Capítulo 3, versículo 16 de João. Está escrito o que lá? Está escrito assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Esse, o Pai deu o pão verdadeiro, que é Jesus Cristo. Aqui o pão aqui é Jesus Cristo. Versículo 35, disse Jesus, eu sou o pão da vida. Jesus é o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Para resumir, crer em Jesus, comer do pão, comer de Jesus, é a mesma coisa que crer nele. Está aqui, ó. A resposta está em capítulo 6, e o versículo 35. Olha aqui. Disse Jesus, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Crê. Vamos mais. Olha aqui. Versículo 38. Porque eu desci do céu. O pão que desceu do céu. Não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Agora, o versículo 48. Jesus diz, eu sou o pão da vida. Jesus é o pão. Versículo 50. Este é o pão que desceu do céu. Creio que Jesus está fazendo assim, ó. Este. Ele faz para ele. Este é o pão. Ele não está apontando para outra pessoa. Ele está falando, este é o pão que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der, a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Aquele que se manifestou em carne. Jesus se manifestou para dar a vida a nós neste mundo. Capítulo 1, versículo 14 de João. E aqui nós vemos claramente o versículo aqui. Vamos ver aqui na outra tradução, para vocês verem. Outra versão aqui. Porque muitas pessoas pegam isso aqui, ó. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim. Porque a minha carne verdadeira é comida, a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Em outra linguagem, vamos ler aqui. Vou ler aqui para vocês verem como é que vai ficar diferente. Vamos ver aqui. João, capítulo 6, versículo 55. Diz assim, porque a minha carne é a verdadeira comida. Não é que Jesus é uma comida verdadeira. Olha aqui, diz aqui, ó. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, para comer, não. Está dizendo assim, que Jesus Cristo é a verdadeira comida. Outro detalhe. Tá vendo aí? A pessoa pega e distorce. Se você comer a carne de Jesus, eu vou chamar você de canibal. Tem condicionar literal. Porque não é literal. Como já falei anteriormente, no contexto, se você ler, eu posso deixar o estudo depois na descrição aí para vocês sobre a ceia, ou deixar sobre só 6 textos sobre essa questão explicando. O comer, ou seja, comer de Jesus e beber do sangue de Jesus é a mesma forma de crer nele e obedecer às Escrituras Sagradas. Como ele mesmo falou, capítulo 15, versículo 7. Se vós estiver de mim, minhas palavras estiverem de vós. Se vocês comerem a minha carne e meu sangue, vocês estão em mim, eu estou em vós. É a mesma coisa de crer nele e permanecer na Escritura Sagrada. Glória a Deus. A palavra aqui é espiritual. Para encerrar, Jesus encerra aqui, capítulo 6 e o versículo 63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. São espirituais e não carnais, literais. Para finalizar, e ao Runan, João 15, versículo 3. Vós já estás limpo pela palavra dele, pela minha palavra. Ou seja, aqui não é você tomar banho com água, não. Tá vendo aí? Aqui é o pão, aqui é o suco da vida, aqui é a palavra. Sabe o que é que nós queremos dizer? Se você não tiver nela, e ela em você, aí vai ser condenado. Condenado, com certeza. Agora, se você deixar de comer o pão, você não vai ser condenado. Por causa é apenas com comunhão, apenas com refeição. Agora nós podemos ver que é algo que Deus deixou para nós fazermos. É importante. É importante isso. Mas tem que ser analisado cada caso. Cada situação. Tem que ser analisado. Então é necessário isso. E a pregação durante a reunião lá tem que ser sobre o sacrifício de Cristo, a morte de Cristo, e a ressurreição e a vida do Senhor. Para finalizar,
foi amostrado o pão asmo. Isso mesmo. O pão asmo. É importante agora analisarmos sobre o Suco da vide. suco da vide. No livro de Yohanan, João, Yeshua, Yesu, ou Jesus, Todo-Poderoso. Jesus, que no inglês também, né? É importante. Lá em Caná, da Galiléia. Galiléia era a região mais pobre da Palestina, próximo da Suméria, Idoméria, da Judéia. Aí o Todo-Poderoso, Filho de Deus, vai lá. Quando vai lá, ele transforma a água no vinho, no suco. E ali acontece algo importante, porque o mestre Sara, quando ele bebe ali, ele diz que é algo bom. Por que que não foi servido logo aquele suco, aquele vinho? Eu quero falar nessa oportunidade que o vinho, o suco, ele era muito barato, era muito fácil de se adquirir e representa alegria. Esse suco aqui, ele representa alegria, ele não é alegria. Representa. Se você representa aquilo que Deus quer que você venha se representar, se você estiver na obediência. Se você não tiver, você vai representar o outro lado. Então, olha, aqui é o suco diretamente da uva. Diretamente. Para ficar saboroso, você ferve, para soltar bem a tinta. E aqui tem uma aparência de sangue. Aqui não é o sangue. Quando você ora, aqui não vira o sangue não. Aparência, semelhante. Então, é muito bom. Tem um gosto natural. Então, o que nós queremos dizer é que se você utilizar aquilo que está escrito, tentar fazer, fica melhor. É mais uma certeza da presença. Deus. Fica mais melhor. Certeza. E é isso. Agora nós queremos dizer que tudo aquilo que está sendo falado aqui não é para afrontar ninguém. Não, de jeito nenhum. Para anunciar a verdade, apenas isso. Quando você conhece algo, você não quer repassar? Com certeza. Quer passar. Olha, é necessário repassar para que nós venhamos ter o entendimento, amém? Amém, em nome de Jesus. E o irmão Daniel vai falar as suas considerações finais. Isso. Para melhor completar. Complementar aqui. Bem, meus caros amigos e irmãos, graças a Deus que o Eterno nos concedeu essa oportunidade para falar sobre essa questão. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar um comentário aí nessa transmissão. E se Deus quiser, Deus vai abençoar cada dia mais. E já deixando bem claro e limpo aqui sobre essa questão, que tem pessoas que não concordam que tem a ceia. Né? Tem uns que são extremamente radicais, que dizem que não pode ter a ceia, que tudo é espiritual. Tudo é espiritualizado, né? Espiritualiza tudo. Só que existem algumas coisas, meus caros amigos e irmãos, que nós temos que observar na Escritura, sobre se é ou não é, não é por causa da influência de um ou de outro que nós podemos seguir. É o que está na Escritura. E não distorcer, ler o texto e o contexto e ver a aplicabilidade, tanto o que aconteceu nos primeiros cristãos, e nos dias como está acontecendo hoje. Que Deus possa abrir nosso entendimento, dar nossa sabedoria, inteligência, humildade, graça. Que Deus abençoe a todos os irmãos das denominações, todos os mesmos, independente da denominação. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus, que todos ficam na paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus possa dar iluminação e graça para a glória de Deus. E falando rapidamente aqui também sobre a questão, para encerrar completamente. Você diz, tudo é espiritual. Você pode reparar que o mundo das trevas, na magia negra, na bruxaria, no satanismo, no quibando, no banda, essas coisas, eles usam muito as matérias. Usa galinha preta, usa charuto, usa champanhe, tipo matérias, coisas matérias. Mas quando se trata do reino de Deus, ninguém, tem pessoas que não querem usar nada. Eles acreditam no poder das trevas. Porventura, Deus não poderia também trabalhar através do teu servo? Ou seja, através de nós não somos espirituais total, temos a carne aqui. Deus santifica e Deus usa. Para finalizar, Jesus ele disse que nós temos que ser como uma criança. Ele não está dizendo que nós temos que nós vamos voltar fisicamente e ser uma criança, não. Ele está dizendo no sentido de que nós devemos ter as características da criança. Puro,
o coração puro, não guarda ódio, não guarda rancor. Então é isso, para ajudar a entender, quando ele diz, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Como ele falou para aquela criança, então nós teríamos que ser uma criança fisicamente. Não, é no sentido de ter pureza, de obedecer no Senhor. Obedecer no Senhor, porque muita gente fala que ninguém quer obedecer a ninguém. É no Senhor. Jesus. É no Senhor. Natan mandou Davi construir o templo para adorar a Deus. Quando ele orou, aí Deus disse, não, Natan. Não. Natan, ele não, Natan. Ei, para finalizar aqui, que nós vamos finalizar com o louvor do refrão 547. Davi, um arpista, que Davi era um arpista de 10 a dos cortes, Davi, arpista, rei, considerado por muito profeta, porque em Salmos ele profetizava a vinda do Messias, porque para profetizar tem que ser profeta da vinda. Então, aqui no livro de Arunã, de João, capítulo 3, versículo 9, eu quero deixar para complemento. 9, diz assim, respondeu Nicodemos e disse-lhe, como se pode fazer isso? Isto. Respondeu Jesus e disse, tu és mestre em Israel e não sabe disso. Nós queremos te dizer que Nicodemos, ele reconheceu. Agora eu quero te dizer o seguinte, antes de mais nada, porque às vezes a gente fala um assunto e muitas pessoas ficam falando por aí, muitas pessoas não apresentam o argumento, mas o que nós queremos dizer é o seguinte, se tiver algo que venha a ser comprovado corretamente, além daquilo que nós estamos falando, eu sou um dos únicos a pedir desculpa. Eu desmancho até o vídeo, eu tiro o vídeo. Porque não convém. Com certeza. Não convém. Então é o seguinte, o que nós estamos falando é com base na palavra. Escritura Sagrada. Mas se tem algo a ser apresentado, que vai contra. é isso. Então é isso. Tem que ter esse entendimento. Então nós vamos finalizar aqui com o louvor 547, que diz assim, o rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando, para o santo translandar, sim, o rei está voltando, o rei está voltando, aleluias, ele vem nos buscar, amém? Amém. Então Deus abençoe. Não, Deu a live.